A população de hoje tem ficado com mais problemas de visão do que a população do passado? Com certeza absoluta. Toda a oftalmologia hoje é influenciada pelo que se come de errado hoje, é influenciada pelo que se fadiga demais, é influenciada pelo estresse emocional de cada um. Então, o olho ele é suscetível a todas as mudanças sociais que o ser humano produziu nos últimos tempos, para pior. Henrique Cid é médico oftalmologista e acupunturiatra, sócio fundador e diretor clínico da Visuale. Com mais de 35 anos de experiência, dedica-se ao atendimento clínico cirúrgico, especializado em saúde ocular, unindo excelência técnica e uma visão integrativa do autocuidado. No episódio de hoje, falamos sobre como estamos perdendo a nossa visão de forma silenciosa e nas estratégias essenciais para manter os olhos saudáveis e funcionais por toda a vida. O que acontece com uma criança que está com seu globo ocular em formação e que faz aquele esforço acomodativo brutal na frente de um smartphone ou de um tablet? Ele sofre com todo esse processo de acomodação e contração muscular e ele muda de forma, se alongando e produzindo o padrão de olho miópico. Meu Deus! Então as crianças estão efetivamente ficando míopes. Quando eu comecei a trabalhar como oftalmologista, o pessoal tinha catarata com 85, 90 anos de idade. Hoje, com 60, a turma está com catarata já. E isso tem muito a ver com o tipo de vida que a gente leva hoje. Mesclando a fadiga, o excesso de atividade visual, as telas, aí você mistura tudo isso. Se a gente somar tudo que a gente teve de dano à visão pela nova forma de viver, com o que a gente teve de ganho tecnológico para tratar essas doenças, a gente empatou. A gente está na mesma. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Go On Podcast. Antes de iniciarmos aqui, se você está gostando desse vídeo, já deixe o seu like. Isso vai ajudar demais os algoritmos a entender que esse vídeo é relevante e vai encaminhar para mais pessoas. Certo? Doutor Henrique, as pessoas de hoje, a população de hoje, ela tem ficado com mais problema de visão do que a população do passado? Com certeza absoluta. E isso a gente observa não só na nossa atividade diária no consultório, mas matematicamente através de todos os trabalhos que mostram a incidência dessas doenças oculares de vários tipos diferentes. Tá. E o que tem deixado a visão das pessoas pior? Então, na verdade, existe uma questão histórica que envolve um pouquinho isso com as nossas mudanças sociais. Então, se a gente for buscar na história, na pré-história, quando o ser humano se diferenciou, a natureza entendia que a visão de longe era necessária para tudo e a de perto não era necessária para nada. Porque o ser humano precisava da visão de longe para caçar, para pescar, para fugir de predadores, para arrumar abrigo. E a visão de perto, ele não tinha muita utilidade. Então, como foi estruturada a nossa visão em termos de evolução física? Ela foi estruturada de forma a toda vez que a gente está olhando para longe, enxergando bem ou não enxergando bem, franzindo o rosto ou não franzindo o rosto, a gente não faz força na visão de longe. E quando a gente olha para perto, basta uma simples olhadinha, a gente faz uma força muscular brutal. Então, a natureza, como não podia dar ao mesmo tempo a visão de longe e a de perto, ela fez com que quando a gente olha para a distância, e quando a gente fala em distância, nós estamos falando acima de 1,5 metro, a nossa musculatura não faz força nenhuma, a gente já está na graduação de longe. E quando a gente vai olhar para perto, numa fração de segundos, todos os músculos externos e internos do olho se contraem e, fruto dessa contração muscular, você consegue fazer o tal do zoom de perto, que a gente chama de acomodação visual. Então, entenda, desde que a gente esteja olhando para a distância e rapidamente dá uma olhada para perto, a gente nunca está fazendo força. É como o nosso bíceps, ele fica relaxado grande parte do tempo. Quando você vai fazer um esforço, momentaneamente ele se contrai e imediatamente ele se relaxa logo depois do esforço. Imagine que você pegasse um peso de 5 quilos e deixasse o bíceps em contração durante 8 horas por dia, por exemplo. O que pode acontecer com ele? Dor, desconforto, incapacidade de relaxamento. É o que acontece com a nossa musculatura ocular desde que a gente desenvolveu a parte tecnológica dos computadores, dos smartphones. A gente inverteu o nosso tempo de uso. A gente passa o dia todo na visão de perto e raramente olha para longe. Então, esse
é um dos primeiros mecanismos pelos quais o olho humano está sofrendo hoje em dia. E quais são as principais doenças que as pessoas vão desenvolvendo com esses novos hábitos? Bom, a gente consegue observar isso em várias faixas etárias diferentes. Então, por exemplo, hoje no mundo, a gente já observa um aumento em torno de 50% na incidência de miopia em crianças. Nossa, tudo isso? Isso mostrado pelos trabalhos, matematicamente comprovado. Por quê? Porque quem enxerga bem de perto é o míope. Como a gente passa o dia inteiro olhando para perto, o que acontece com uma criança que está com o seu globo ocular em formação e que faz aquele esforço acomodativo brutal na frente de um smartphone ou de um tablet? Então, aquele olho que ainda está em formação, ainda não está estruturado, ele sofre com todo esse processo de acomodação e contração muscular e ele muda de forma, se alongando e produzindo o padrão de olho miópico. Meu Deus! Então, as crianças estão efetivamente ficando míopes por conta do esforço muscular para perto. Nós que já temos nossa estrutura muscular já formada e a partir da adolescência ela já está... Isso que eu ia perguntar, a partir de que idade, que forma? Você, mais ou menos, desde as idades mais tenras até os seus 8, 10 anos de idade, você ainda tem um processo muito grande de acomodação dessa estrutura. Quando você vai chegando na adolescência, esse processo vai parando, né? Mas a gente pode dizer que isso é um processo bastante lesivo até a fase da adolescência. Dali em diante, você sofre com o cansaço visual, que gera dores no corpo inteiro, que gera dores de cabeça, que gera uma série de problemas posturais, né? Mas você não muda de graduação, você não vai mudar a sua refração por conta desse esforço, né? Mas a criança, sim, ela está sendo seriamente comprometida. Agora, imagine que a gente entende que hoje todas essas telas têm uma fonte de luz lesiva para os olhos e a gente vê num idoso, por exemplo, um aumento brutal na incidência de uma patologia chamada degeneração macular relacionada à idade. Hoje em dia todo mundo tem um parente, um avô, uma avó que tem isso. Então, e esse processo de degeneração macular, que era muito menos frequente no passado, hoje a gente vê ele diariamente no consultório, os pacientes com isso, e uma das grandes fontes disso é realmente a luz, o tipo de emissão luminosa que todos esses monitores, todos esses smartphones, tablets possuem. A gente tenta quebrar esses mecanismos produzindo óculos com antirreflexos que tem essa proteção contra a fonte de luz azul, mas ainda assim isso é bastante lesivo. Bastante lesivo, né? Fico imaginando aqui, na nossa época, né? Se pegar uma geração anterior, que não teve tanto acesso às telas, esse cansaço do músculo do olho, ele se dava mais ou menos em que idade aproximadamente? A partir de que idade? A partir dos 50, 40? Na verdade, a gente tem um processo evolutivo do ser humano, da espécie humana, que esse zoom que a gente dá para perto, eu chamo assim para ficar mais didático, na verdade é o processo de acomodação, ele equivale a 3 graus de óculos. No jovem, no adolescente, isso é automático. No jovem adulto também isso é automático. Quando a gente escuta as pessoas falarem assim, eu já estou na idade da vista cansada, do braço curto, o pessoal brinca assim. Isso aí. Na verdade, esse processo se chama presbiopia. Presbiopia. O que é a presbiopia? É você perder aos 40 anos de idade 1 dos 3 graus de zoom, aos 50, 2 dos 3 e aos 60, todos os 3. Isso é uma matemática de todo ser humano. Ladeira abaixo. Ladeira abaixo. E a gente perde esse zoom de perto por conta desse enrijecimento, dessa perda da capacidade da musculatura de fazer esse zoom. Isso é fisiológico, isso é do ser humano. Agora, quando você submete um ser humano jovem, que ainda tem um zoom, vamos dizer, funcionante, a essa hiperacomodação para perto, com toda a parte muscular do olho dele trabalhando, a convergência dos 2 olhos para perto, então os músculos retomediais se contraem brutalmente para fazer esse esforço de perto, o que acaba acontecendo é que você acaba tendo vários outros tipos de problemas musculares no jovem. Então, por exemplo, hoje é muito frequente eu receber no meu consultório um jovem dos seus 20 anos, 20 e poucos anos de idade, que diz que não está enxergando bem de longe, ele está com a visão ruim. A gente vai medir a graduação, não tem graduação nenhuma lá. Sabe o que é? Esforço acomodativo. Então, uma espécie de cãibra do músculo, ele entra em espasmo de tanto que está forçando de perto e ele não consegue relaxar a musculatura para ver ao longe. E não tem óculos que ajude. Não tem óculos que ajude, né? Porque não tem graduação ali. Então, é o excesso da atividade de perto, né?
Então, isso tem causado uma série de outros problemas. Quer dizer, a gente parte de um problema central, que é a visão do ser humano, e aí a gente vai parar em outros tipos de coisas que vão complicar bastante essa nossa abordagem. Então, vamos dar um exemplo disso. Imagine que, muitos anos atrás, a nossa medicina ocidental ela tem uma característica interessante, que ela é assim. Tudo aquilo que a gente ainda não sabe, a gente faz de conta que sabe. E inventa um modelo teórico e depois descobre que não era bem aquilo. Então, quando eu me formei médico, 35 anos atrás, oftalmo, pela Santa Casa, então a gente dizia que a lágrima, a função dela era lavar o olho. Depois de alguns anos, a gente descobriu que não era lavar o olho. Então, a gente imaginou que era proteger porque tinha anticorpos. Depois, a gente descobriu que não era proteger e era, sim, nutrir o olho porque tinha muitos oligoelementos, etc, etc. Até que um dia, um físico, ele se incomoda pelo fato de estar olhando as estrelas no telescópio dele, ele não vê com nitidez, ele diz, puxa vida, mas se a luz trafega no vácuo, eu deveria ver isso com nitidez. Por que eu não estou vendo nítidas essas estrelas? Já sei. Nós temos uma estratosfera com várias camadas de gases de densidades diferentes, isso produz aberrações ópticas no trajeto da luz. Então, o que ele fez, esse cara? Esse cara montou um aparelho que ele chamou de aberrômetro para medir essas aberrações. E ele as classificou em 4 ordens, primeira, segunda, terceira, quarta ordem. As de primeira ordem são a miopia, hipermetropia e astigmatismo, mas tem outros tipos de distorção, segunda, terceira e quarta ordem. Classificou isso, montou no telescópio dele uma correção dessas aberrações, mediu, e aí ele passou a ver nitidamente as estrelas. E aí a gente já imaginava que esse indivíduo era um indivíduo fora do normal, mas outro muito mais fora do normal do que ele, pensou assim, será que nosso olho também tem essas aberrações? E aí ele pegou o aberrômetro desse físico, adaptou ele para fazer uma leitura de frente de onda do olho humano, da córnea humana. Sabe o que ele descobriu? Que nós temos as mesmas aberrações da estratosfera. Claro, é a natureza, né? Puxa a nossa vida. córnea é idêntica. Então, para que servia a lágrima? Para enxergar. Então, quando você pisca, a lágrima cobre todas essas irregularidades, dá o aspecto liso, que é o que dá a nitidez. Portanto, a lágrima nunca foi nem para nutrir, nem para proteger, nem para lavar. Ela sempre foi para dar nitidez. Ou seja, quando o seu olho se resseca, você vê embaçado, porque essas aberrações geram uma distorção gigantesca na imagem. E aí, nessa época, a gente pensava assim, o que resseca o olho humano? O clima. Ah, o clima é terrível, o clima seco ele resseca, verdade. O ar-condicionado, porque ele desumidifica o ar, tem toda a razão. O ar-condicionado realmente desumidifica o ar e resseca e embaça a visão das pessoas. Só que existe uma coisa que gera 10, 20, 30 vezes mais ressecamento do que todos esses fatores externos juntos. Sabe como é que se chama? Atenção. Porque no mecanismo de atenção a gente para de piscar e adivinha quando uma pessoa está 2 horas no smartphone ou no computador, quanto que ela pisca? Ela não pisca. É verdade. E aí você tem as brutais síndromes de olho seca geradas por essa tecnologia que hoje a gente adora, que é o nosso smartphone, o nosso computador, o nosso tablet, mas a gente não pisca por causa do mecanismo de atenção. É verdade. E aí resseca brutalmente. Eu falo para os meus pacientes assim, quer fazer um teste? Coloca na sua sala ali as pessoas para assistir uma novela e perceba como elas estão piscando normalmente. Num determinado momento, põe uma legenda e observa o piscar das pessoas. Para na hora. Nossa, você falando, eu dou agora voltando um filme na minha cabeça, né? Porque eu faço tratamento de fotos em tela. Eu calibro a tela com brilho, depois a gente vai falar, eu tenho dúvidas sobre isso, sobre essa questão da quantidade de brilho, né? E quando eu tô tratando a foto, cara, eu fico lá, ó, com o olho assim, ó, vidrado, vendo cada detalhe, dando zoom, voltando, e aí começa a cansar a vista, começa a ficar seca. É isso. É isso. Esse é o grande vilão. E aí, essa questão das telas, você pegar o celular, as TVs de hoje, elas estão mais preparadas para os nossos olhos? Houve adaptação tecnológica ou continuamos expostos aos mesmos riscos? Não, a gente continua exposto a muito risco, na verdade, as telas evoluíram, claro que evoluíram, mas é assim, mesmo tendo uma emissão de luz que é lesiva para o olho humano, o não piscar gerando ressecamento e esforço acumulativo gera um dano muito maior ao olho humano do que a própria emissão luminosa. Ela não é tanto assim o grande problema. Tá. Tá? Tá.
E outra coisa, você falou das crianças, eu fiquei aqui pensando, né? A quantidade de crianças, cara, que eu vejo no shopping, em restaurantes. Crianças mesmo, cara, de colo, com celular, meu amigo. Os pais dando o celular. Eles têm consciência dessa consequência e que pode pagar um preço muito caro no futuro, né? Então, na verdade, eu vou falar rapidamente uma coisa porque ela não diz muito respeito ao nosso tema de hoje. Isso eu estaria fugindo, mas só para a gente complementar um pouco a informação, os pais, eles se utilizam dessa tecnologia para gerar... entenda, a gente vem de uma época onde o pai e a mãe tinham muito tempo para dedicar para os filhos. Hoje, com toda a questão das metas que eles têm que bater, a mãe trabalhando fora no mercado corporativo, etc, etc, pelo pouco tempo, pela pouca disposição que eles têm, então eles acabam se utilizando desses artefatos para gerar uma distração, para os filhos terem... Só que o que eles não estão entendendo é que eles também estão perdendo o poder de influenciar os seus filhos com os seus conceitos, porque hoje quem manda nas regras sociais é a internet, não são mais os pais. Isso é um perigo, cara. É um perigo. Nossa. É um perigo, porque quem está ensinando essas crianças é o Google, não são os pais. Estou falando de uma forma geral, mas não é uma empresa ou aquela empresa. É informação veiculada pela internet. A internet veicula o que vende e essas crianças estão comprando isso como o certo. E o efeito colateral da nossa visão relacionado ao estresse, ansiedade e depressão, o que você tem visto no seu consultório, na tua jornada como médico? Então, na verdade, você acaba linkando isso, porque se a gente for pensar só em dano visual... na verdade, isso já é um prejuízo bem significativo, né? Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar como oftalmologista, o pessoal tinha catarata com 85, 90 anos de idade. Hoje, com 60, a turma está com catarata já. E isso tem muito a ver com o tipo de vida que a gente leva hoje. Mesclando a fadiga, o excesso de atividade visual, as telas, aí você mistura tudo isso. E isso acaba gerando, por exemplo, então, uma antecipação muito grande em processos como o da catarata, por exemplo. Mas quando você vai mexer com o padrão mental das pessoas, o que acaba acontecendo? As redes sociais hoje se tornaram o alvo do ser humano. Então, quando ele está olhando no Instagram, ele não está se divertindo. Ele está olhando aquela viagem que o amigo dele fez, que ele tem que fazer também. Aquele objeto que está sendo vendido no Instagram e que ele tem que comprar também. Aquele curso que ele precisa fazer, porque outras pessoas já fizeram, ele ainda não fez. E conforme ele vai girando página atrás de página daquele Instagram dele, é uma nova cobrança que ele faz em relação a si mesmo. Sabe qual que é o resultado disso? Você encontra 10 pessoas aleatoriamente na rua e você pergunta assim, como é que você tá? 9 em 10 vão te falar assim, tô correndo. Ou tá corrido. Tô correndo, tá corrido. Mas tá correndo atrás do quê? Atrás do que ele vê nas redes sociais e que ele precisa adquirir para que ele possa ser competitivo dentro desse meio social. Sim. E isso gera processos de ansiedade, depressão, pânico e uma série de coisas, pelo que isso acarreta na expectativa de vida daquela pessoa. Nossa, cara. Que louco, hein? E isso está entrando através da visão. Nossa, isso é sério, hein? Isso é sério. E a gente acha que muitas vezes esse estresse, esse algo que é invisível aos olhos, porque só quem tem está sentindo, não interfere na visão, né? Interfere. Washington, eu no dia a dia eu vejo coisas que são incríveis. Esses dias eu estava num restaurante com a minha esposa e eu vi na mesa do lado uma família. Na ponta da mesa estava um senhor, dos lados a esposa, a filha, o outro filho, e na outra ponta o filho menor, com o celular na mão. E aí o pai pergunta para ele assim, o que você quer comer? E o menino não responde, não tira o olho da tela. Aí ele pergunta de novo, o que você quer comer? Num determinado momento, eu vejo o pai pegar o celular e digitar e olhar para o menino, aí o menino digita alguma coisa, aí ele fala, tá bom, vou pedir esse prato para você. Então perceba, um pai do outro lado da mesa teve que mandar uma mensagem de WhatsApp para o filho dizer o que ele queria comer. Isso é um sinal da doença do ser humano. Isso é um sinal da doença do ser humano. O ser humano está doente. E entenda, o problema não é a tecnologia é maravilhosa, porque eu sou de uma época que se meu carro parasse numa estrada 1h da manhã, eu só podia rezar. A oração era meu único recurso. Hoje eu pego um aplicativo e eu chamo o guincho em
10 minutos. É verdade. Então a tecnologia é magnífica. O que está sendo feito dela é um problema. É verdade. Como está sendo usado, né? Como está sendo usado. Então, isso é um problema muito grande, né? Então, as pessoas estão perdendo a comunicação. Eu lembro que na época da pandemia, eles falaram uma brincadeira que a pandemia passou e a brincadeira continua. Que eles diziam assim durante a pandemia, se você notar um bando de pessoas estranhas ao seu lado te olhando, não se assuste, é sua família, que faz tempo que você não os via. Né? A gente brincava assim. Sim. Então, isso continua. Ninguém conversa numa mesa. Numa casa, numa família, jantando, ninguém conversa, ninguém larga o celular para interagir com o outro. E o ser humano, ele é tribal, ele tem que interagir com o outro. E ele está abandonando isso em função de mandar uma mensagem. E o sono? Como que é o sono para quem... No sentido da saúde ocular, né? De descansar, isso ajuda? Como que funciona a questão do sono? Qual que é a importância dele? Então, a visão, ela está intimamente relacionada com o seu mecanismo de sono-vigília. De forma que quando você está vendo alguma coisa atrativa, você já tem uma informação central de que não é hora de dormir. Então, a gente diz que existe uma coisa chamada higiene do sono. Higiene do sono é que a sua cama, ela sirva só para você dormir, deitar, eventualmente ter relações sexuais, se você é casado. Então, a cama deveria servir para isso. Só que as pessoas, hoje, elas deitam na cama com a TV ligada e com o smartphone na mão, tentando prestar atenção nas duas informações ao mesmo tempo. Isso gera uma informação de vigília e a pessoa não tem sono. O que acontece quando você se acostuma com essa informação? Você começa a adotar um padrão de que aquele não é o seu horário de dormir. E você não consegue mais dormir mesmo que você tente. Aí o cara, para corrigir isso, ele toma um remédio para dormir e fica dopado no dia seguinte inteiro de manhã. Então, veja, a ideia é o contrário, né? A hora que você vai se deitar, o seu cérebro teria que ter informação de quando ele se deita nesse lugar, quer dizer que é hora de dormir. Mas isso é treinado no dia a dia, com a pessoa se deitando, não tendo nenhum outro estímulo e produzindo uma memória de que aquele é o horário de dormir, né? Então, isso acaba gerando uma série de outros problemas relacionados com a perda do sono, né? Por exemplo, no meu caso, eu tenho evitado usar celular à noite, né, antes de dormir. Um bom tempo, assim. Eu tento tentar, eu não sei se uma hora, meia hora antes, mas o que eu noto, no final do dia e à noite, minha vista vai começando a ficar mais cansada. Fica. Né? Pelos dois mecanismos, pelo esforço muscular e pelo ressecamento. Sim. E aí, quando eu durmo e eu tenho uma boa noite de sono, no dia seguinte de manhã, já nos primeiros momentos, assim, eu sinto uma outra coisa. Demora um pouquinho para ir voltando, mas, cara, eu tenho um dia excelente. No dia que eu durmo pouco, eu fico o dia inteiro com a vista cansada. E veja como isso gera um ciclo, né? Porque o dormir pouco gera ressecamento. Quer dizer, na véspera você ressecou usando demais o olho, aí você dorme pouco, que gera mais ressecamento ainda, e no dia seguinte você já começa o dia com ressecamento antes mesmo de usar a visão, né? Então, esse mecanismo é bastante complexo. Agora, quanto a essa questão da higiene que eu falei, muitas vezes não é o horário, é o local. Sim. Então, pode mexer no celular e na TV antes de dormir, na sala, para que o corpo acostume, quando ele entra no quarto, hora de dormir. Olha, interessante isso aí, viu? Isso é um condicionamento, na verdade. Este lugar só se dorme, não se faz mais nada. O cérebro tem que entender essa imagem. Só que se tiver uma TV e um smartphone no quarto, ele não vai saber essa imagem. E é um condicionamento. E é um condicionamento, um simples condicionamento. Foco, um condicionamento. Tranquilo. Legal. E com relação... podemos elencar aqui as doenças mais comuns que você tem recebido no seu consultório, que vem da questão relacionada ao mau uso da visão. Quais são as doenças que você tem mais visto, assim, tratado? Na verdade, a gente para tornar essa pergunta um pouco mais completa, eu preciso colocar não só as que são geradas pelo mau uso, mas pela má forma de viver do ser humano. Ah, boa, tá? boa. Então, isso precisa ser um pouco mais completo. Por quê? Quando a gente fala em adoecimento, você tem uma série de origens, a gente chama isso de etiopatogenia em medicina, ou seja, origem de doença,
E em todas as especialidades isso vai se manifestar de alguma forma. Na oftalmo não é diferente. Tem aquilo que é gerado pela fadiga, tem aquilo que é gerado pelo estresse, tem aquilo que é gerado pela má alimentação, tem aquilo que é gerado por todos os fatores, da mesma forma que nas outras especialidades. Então, vamos começar com coisas simples, por exemplo. Quando a gente era criança, eventualmente, em algum momento, a gente tinha um tersol. Sim. O tersol, ele é gerado pelo aumento da oleosidade de uma determinada região. A gente chama isso em medicina de patologias estafilocócicas. Então, é uma bactéria chamada estafilococcus que vive na nossa pele e que, quando a oleosidade de uma região aumenta, ela passa a se tornar patogênica e ataca aquela região. Isso é o mecanismo da acne, isso é o mecanismo da rosácea, isso é o mecanismo do tersol, isso é o mecanismo de um abscesso, isso é o mecanismo de um furúnculo. Sabe como é que minha avó tratava isso aí? Pegava aliança, ficava esquentando e por causa do calor. Por causa do calor, né? Porque ele fistuliza, né? Porque ele fistuliza o calor. Então, perceba, quando você vai falar em um jovem, não uma criança, um jovem que aparece com episódios repetitivos de tersol, você já está entendendo que alguma coisa aumentou a oleosidade da face dele. Se ele tiver muito cansaço, o cansaço pode gerar esse calor na face. Olha. Se ele estiver muito estressado, nervoso, ansioso, isso também aumenta o calor na face, a vasodilatação, e você também aumenta a oleosidade da face. Se ele for um indivíduo que come lanche com maionese e guaraná, em vez de fazer uma alimentação saudável, ele aumenta brutalmente a oleosidade da pele. Então, perceba, só nessa patologia, num tersolzinho, a gente já achou 3 formas do indivíduo moderno adoecer mais. Percebe? A síndrome do olho seco, hoje, ela tem uma grande questão daquilo que a gente falou, né, da atividade excessiva de perto, sem piscar, mas as doenças autoimunes ocupam um espaço gigantesco aí. E as doenças autoimunes, hoje em dia, elas estão muito mais presentes. Por quê? Porque todas elas têm um forte componente emocional relacionado a elas. Então, isso também vai gerar uma síndrome de olho seco maior. Então, quando a gente vai observar todas essas coisas, então eu posso falar, eu noto aumento nas patologias de pálpebra, como por exemplo o tersol, as conjuntivites alérgicas por causa da poluição brutal que a gente vive em São Paulo, a baixa umidade do ar, então isso aumentou brutalmente. As patologias musculares dos olhos, a gente já desenvolveu esse tema sobre esforço muscular excessivo, então isso tem aparecido muito mais no consultório no nosso dia a dia. Glaucoma e degeneração macular, que são doenças de caráter degenerativo numa idade avançada, aumentaram brutalmente, mas aumentaram também pelo aumento da incidência da patologia emocional no idoso, da mesma forma que o Alzheimer hoje aparece. O que é o glaucoma? Pode explicar pra gente aqui um pouco sobre o que é o glaucoma? O glaucoma é uma doença degenerativa do nervo óptico. Tá? A gente, no passado, achava que isso estava ligado exclusivamente à questão da pressão ocular. Então, a pressão aumenta, ela comprime o nervo óptico e ele acaba perdendo fibras nervosas. Vai desgastando e não tem como recuperar. Desgastando e não tem como recuperar. O que desgastou, não recupera. Só que, num determinado momento, a gente começou a observar que a pressão ocular não era um fator confiável. Por quê? Porque a gente dizia que a pressão normal era de 10 a 20, de uma forma geral. Pessoas com 25 não tinham glaucoma, outros com 15 tinham glaucoma. Então, tinha alguma coisa de errado nesse conceito. Então, a gente entendeu... imagine que você tem uma daquelas bolas de capotão de couro, certo? Ok? Imagine que um dos corinhos está flácido lá e só aparece aquela membrana embaixo. Se você injetar ar, aonde que vai se espalhar de forma mais brutal esse ar? Ali onde você tem o gomo mais flexível, não é verdade? Sim. Então, no olho acontece a mesma coisa. Como o nervo óptico ele é muito mais, vamos chamar assim, flexível do que o resto da esclera que fica em volta, quando você tem um aumento da pressão ocular, ele ataca o nervo óptico. Mas quando você tem um nervo óptico mais molinho, mesmo com uma pressão normal, ele desenvolve glaucoma. Olha só. E o que geraria esse nervo óptico mais molinho? Genética. Olha. Genética. Então, hoje, a gente passou a examinar o nervo óptico dos pacientes, examinando a escavação desse nervo óptico para saber quem é propenso a ter glaucoma, para de forma preventiva começar a atacar. E hoje eu vejo crianças que já têm esse nervo óptico com essa escavação aumentada, portanto, já tem genéticas aí de glaucoma que começam cedo. E quais são os sintomas quando a gente sente que a gente já tem que ficar atento para procurar? Nenhum. Nenhum sintoma? Nenhum. Só o oftalmo vai saber disso ou você vai descobrir quando já tiver perdido uma parte da visão.
E dá para prevenir? Depois Dá que para descobre? prevenir, Tá. porque quando você descobre, você começa a fazer os exames periodicamente, através do exame de campo visual, da campimetria, através da esterofoto de papila, que mede o tamanho dessa escavação. Quando você começa a perceber que aquilo está prejudicando a visão, você já tem os mecanismos medicamentosos Tá. para reduzir essa pressão e adequá-la ao que aquele nervo óptico quer para ficar saudável. Olha, é uma doença silenciosa aí, extremamente Silenciosa. perigosa, né? Silenciosa. Mas não é só isso, viu? Tem outras coisas bastante sérias também que estão acontecendo. Por exemplo, existe uma doença chamada corioretinopatia serosa central. Se você for olhar isso na internet ou for verificar em quem dá isso, é em paciente jovem, dá de um lado só, unilateral, com baixa significativa na visão, inflama uma parte nobre do fundo do olho, que é a mácula, e são pacientes submetidos a um forte estresse emocional. Então, mais uma doença advinda do estresse emocional. Não para, né? Não para. Se a gente for enfileirar aqui, toda a oftalmologia hoje é influenciada pelo que se come de errado hoje, é influenciada pelo que se fadiga demais, Exato. é influenciada pelo estresse emocional de cada um. Então, o olho ele é suscetível a todas as mudanças sociais que o ser humano produziu nos últimos tempos, para pior. Tenso. E a miopia? Tenso. É algo comum? Como é que está o tratamento de miopia hoje, a incidência? Assim, a medicina ela evolui, né? E a gente acaba ganhando uma série de recursos, né? Hoje o glaucoma, você tem recursos para tratar ele que há 10 anos atrás você nem sonhava. Eu, quando comecei a minha carreira de oftalmologista, eu não imaginaria que eu poderia pegar um paciente de 20 e poucos anos de idade, míope de 5, 6 graus de miopia, fazer uma cirurgia de 4 minutos e meio em cada olho e no dia seguinte ele ir dirigindo para o consultório. Olha. É sensacional, né? Cirurgia de catarata no passado, quando quando eu terminei a minha residência, estavam começando as técnicas de cirurgia de catarata onde se implantava lentes no olho, né? Uma cirurgia dessa demorava 50 minutos e era cheia de risco. Você tinha que dar um monte de pontos nos olhos para fechar a incisão. Hoje em dia eu faço uma cirurgia de catarata dessa em 7, 8 minutos, com uma incisão mínima de milímetros, 100 pontos, com uma recuperação muito rápida. Então, assim, a tecnologia te trouxe uma série de benefícios, né? Por outro lado, existe uma questão conceitual da medicina que ainda não foi transposta, que é como se recupera fibra nervosa. Então, do mesmo jeito que um paciente que teve uma secção da medula fica paralítico e não dá para fazer ele andar de novo, um paciente que teve um dano neurológico na retina, na mácula, ele não vai enxergar de novo. Tá. Né? Então, as degenerações maculares, por exemplo, que a gente fala, a gente hoje em dia tem algumas injeções que tentam interromper o processo, mas o fato é que não tem cura, você já sabe que aquilo vai evoluir para não enxergar. Né? Então, a gente ainda tem muita limitação com muita coisa, mesmo com a tecnologia tendo avançado tanto. Né? Tá. Queria te perguntar uma coisa que é em relação a diabetes, né? Que é outro bichinho também extremamente silencioso. E quando a pessoa vai, muitas vezes, se dá conta, já perdeu a visão. Então, só que aí eu vou usar uma frase popular que diz que assim, o buraco é mais embaixo. Por quê? O que acontece? Quando uma pessoa perdeu a visão, e depois eu vou retroceder um pouquinho e explicar o porquê disso, mas quando uma pessoa perdeu a visão por causa do diabetes, o que está acontecendo no fundo do olho dele é só um reflexo do que está acontecendo no rim, no fígado, nos nervos dele, então todo o resto também já está em vias de ser perdido. Não é um processo exclusivo dos olhos. Tá. Né? Tá. Então, o que acontece? O diabetes ele é uma patologia de origem autoimune em vários tipos de casos, adquirida pelo sobrepeso ou por uma dieta inadequada. Enfim, você tem a parte inata e você tem a parte adquirida do diabetes. Né? Dependendo se é tipo 1, tipo 2, se é autoimune, enfim. O diabetes é uma doença vascular. Então, o que acontece? O nosso vaso sanguíneo, ele tem aquilo que a gente chama de fenestrações, que são pequenos orifícios. Para que servem esses orifícios? Porque, por exemplo, você bateu uma região do seu corpo, então você tem que reparar aquela região que foi traumatizada. Então o vaso sanguíneo se dilata, esses buraquinhos nos vasos se abrem, saem elementos de dentro do vaso, vão para a região afetada, reparam aquela região e no momento certo voltam para o vaso sanguíneo e vão embora. Então, essas fenestrações precisam acontecer.
Quando você tem o diabetes, o que acontece? Essas janelinhas dos vasos sanguíneos começam a ficar muito grandes. O que acontece com uma mangueira que você fez muito furo? Ela estoura uma hora. Certo? Quando esse vaso sanguíneo se rompe, você tem um estímulo endocrinológico da secreção de um fator chamado de vasoproliferativo que vai gerar novos vasos sanguíneos para aquela região. Qual que é o problema? Os neovasos ou vasos novos são muito frágeis e eles se arrebentam com facilidade produzindo hemorragias. Aí começa o processo de dano na retina do paciente diabético. Só que entenda, na hora que esses vasos estão se rompendo na retina, no rim também estão se rompendo. Já ferrou um monte de coisa, né? Então, é só um reflexo do que está acontecendo no corpo. É que a gente entende como um processo à parte, mas não é. Não é. É o que está acontecendo no corpo daquele paciente. A neuropatia dele já está avançando, a parte vascular dele já está comprometida, enfim. Então, e de novo, se a gente for olhar para a origem disso, está a dieta inadequada das pessoas hoje em dia, os açúcares refinados, toda a porcariada trituradas, a comida pronta que a gente compra. O estresse como um grande fator causal, a fadiga, e de novo a gente cai nas mesmas origens, perceba, você não consegue sair disso, é o que você come, o que você se cansa, o que você se estressa e a sua genética, juntou esses 4 fatores é a origem de todas as doenças. Existe alguma doença do olho relacionada ao cérebro, alguma doença degenerativa? Não diretamente. Tá. Mas você tem uma série de doenças hoje que são processos degenerativos da parte neurológica de uma forma geral que vão acometer simultaneamente várias partes do corpo, uma delas os olhos, né? Então, em várias dessas doenças degenerativas, hoje, por exemplo, você tem doenças como esclerose múltipla, como uma série de doenças degenerativas desse tipo, onde os olhos acabam sendo afetados em algum momento por algum desses mecanismos, acaba ficando na mesma coisa de novo e acabam sendo afetados também. Então, hoje, se a gente somar tudo que a gente teve de dano à visão pela nova forma de viver, com o que a gente teve de ganho tecnológico para tratar essas doenças, a gente empatou. A gente está na mesma. Né? A gente não evoluiu no sentido de ter os olhos mais saudáveis do que no passado. Ao contrário, eles estão mais doentes do que no passado. Mas aí é culpa nossa. A culpa é nossa. Porque a tecnologia está fazendo o papel dela, que é evoluir, desenvolver novos métodos para poder tratar essas questões. Isso acontece. Só que a gente não está ajudando. Não está ajudando. Não está ajudando. E, além de tudo, a gente ainda enquanto médico, enquanto cirurgião, a gente ainda é manipulado pela indústria farmacêutica. Porque quem determina o que vai ser tratado, onde vai se investir dinheiro para achar cura, e quais informações chegam ao médico sobre aquele medicamento, é a indústria farmacêutica. Então, depois de muito usar uma substância, a gente descobre que ela tinha efeitos lesivos que a gente não sabia. Depois de trabalhar muito com novas tecnologias, a gente descobre que elas tinham um determinado fator que a gente não sabia. Então, ainda existe muito disso sendo, vamos dizer assim, manipulado pela indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é uma indústria como qualquer outra que visa lucro, né? Lógico, E dentro do perfil dela, está fazendo aquilo que é, né? E aí o médico ele acaba no dia a dia concluindo e descobrindo uma série de coisas que ele está usando e que não são benéficas e outras muito mais simples que ele podia usar que eram muito mais benéficas. Por exemplo, já surgiram dentro da nossa conversa aqui medicações sensacionais para olho seco, carésimas, que não funcionavam absolutamente. E aí você descobre que pedindo para o seu paciente fazer uma cápsula numa farmácia de manipulação de óleo de linhaça, ele melhora o olho seco dele. Então, perceba, e aí a gente percebe a manipulação. Legal, muito bom, muito bom. Agora, voltando um pouco para a tela do computador, que acho que é uma coisa que às vezes a gente fica trabalhando, né? Tem gente que trabalha no escritório. Como que a pessoa deve se proteger, né? Proteger a visão? O que você nos daria aqui de orientação? Então, na verdade, a única grande proteção não é factível, que é reduzir o número de horas. Essa seria a grande atividade. Quer dizer, você, é complicado. Como eu, viu os computadores surgindo lá atrás e se dizia assim, cada 40 minutinhos de tela, descansa 10 minutos olhando para longe. Quem é que faz isso? Ninguém. Ninguém. Né? E com o tal do home office, isso também se mantém da mesma forma, porque o paciente fica conectado o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Né?
Então, é uma situação bastante complicada. Eu acho que também existe um outro fator relevante nisso tudo, que é o pós-pandemia. Porque na pandemia, na época que teve o isolamento social, as pessoas tinham como única alternativa de lazer as telas. Seja sua televisão, seu computador, seu smartphone, era o único lazer. Então, isso já gerou um hábito muito grande das pessoas estarem conectadas o tempo inteiro. E gerou um prejuízo, isso que eu vou falar agora é uma brincadeira, tá? Mas é uma brincadeira que eu digo que causou um dano brutal, que foi o Mercado Livre. Não a empresa, o Mercado Livre. Os sistemas de entrega, de uma forma geral, eu brinco o Mercado Livre, mas não tem nada a ver com a empresa. Por quê? Porque se o Mercado Livre, ou seja lá quem for a empresa, ou Magazine Luiza, Americanas, você faz uma compra e 2 horas depois ela está entregue na sua casa... Por que é que uma cirurgia, o resultado dela não é entregue em 2 horas? Então, as pessoas passaram a fazer cirurgias oculares e achar que em 2 dias tem que estar tudo perfeito. Não existe um processo de cicatrização, não existe um processo de acomodação do olho. O cara levou 20 anos castigando o olho e quer resolver em 3 dias. Aí você opera um paciente e 2 dias depois, assim, doutor Henrique, o meu olho está coçando, isso é normal? Mas, querido, você lembra que eu falei que ia ficar 4 meses seco o seu olho? Ah, é mesmo? E ele fica um pouquinho vermelho no canto interno, isso é normal? Eu falo, querido, se você tivesse operado uma apendicite e olhasse para cicatriz, você não ia entender por que ela está coçando ou ficando vermelho? Porque você acabou de operar, não é assim? O seu olho também é assim. O fato de você olhar e vê-lo branco não quer dizer que já cicatrizou. Então, as pessoas estão com imediatismo nos tratamentos oculares que é incompatível com o que a medicina pode fazer pelo ser humano. Nossa. E isso é bastante sério, né? Isso é um negócio bastante sério. Não estão sendo bons, não estão sendo pacientes, né? Não estão sendo pacientes, né? Isso é bastante complicado. E isso é fruto também da divulgação das tecnologias, que são realmente sensacionais a gente tem hoje para fazer. Mas a gente ainda é ser humano e, embora a oftalmologia é feita de física, matemática, tecnologia, inovação, ela tem uma parte biológica que não responde à matemática, chamada célula. Verdade. E falando nisso, essa questão da resposta da célula, é possível reverter algum tipo de doença, alguma perda, na verdade, de visão? Na verdade... Para a gente, como oftalmologista, tudo que acontece... Vamos dizer didaticamente que o seu olho é dividido em metade da frente e metade de trás, que a gente chama isso de polo anterior e polo posterior. Tá? Tudo que acontece na parte anterior do olho é reversível. Se a córnea for danificada, você troca de córnea, você faz transplante de córnea. Se o seu cristalino é danificado, você faz um implante de uma lente intraocular. Então, tudo isso é reversível. Então... Tudo que envolve a visão, que tem a ver com os meios transparentes, portanto, córnea, cristalino, vítreo, tem uma probabilidade de reversão grande. Tudo que tem a ver com a parte neurológica, que é nervo óptico, retina e mácula, tem uma chance muito pequena, tendendo a 0 de ser revertida. Né? Então, por exemplo, você conhece uma pessoa que teve um descolamento de retina. Se esse descolamento de retina não atingiu a mácula, que é a região central, ele pode ser operado e consegue conter o processo. Mas isso desde que seja operado imediatamente. Se a coisa chega na mácula e descola a mácula, a perda de visão é assim, 90%, 80%, você perde brutalmente a sua visão. Eu tive um amigo agora que descolou a retina. Tem mais ou menos uns 3, 4 meses. Pronto. Ele fez a cirurgia em 1 semana, mais ou menos. E está no processo de recuperação. E parece que a recuperação não volta tão rápido a visão, ela volta aos pouquinhos. É lento. Até porque muitas vezes essas cirurgias têm mais de uma etapa. Né? Então, é lento e é lento se for voltar, né? Tudo depende de como a mácula foi comprometida. Né? Ele é muito... Esse literalmente, esse cara ele é muito focado. Ele é um verdadeiro paciente. Ele ficou de bruços o tempo todo, dormindo. Ele é muito Caxias. Tem que ser. Ele é um cara assim muito focado nesse detalhe aí de seguir as recomendações médicas. Eu conheço ele. E o que leva a pessoa a romper a retina, doutor? Então, você tem várias coisas, né? Em primeiro lugar, como tudo, existe um fator genético. Só que esse fator genético pode se manifestar de várias formas. Por exemplo, um olho automíope é um olho que tem um comprimento axial muito longo. É um olho comprido. Se ele é um olho comprido, a retina fica sob tração. Então, em teoria, todo automíope é propenso, mais do que o não míope, a ter descolamento de retina por causa dessa tração, por uma característica do olho. Do olho, né? Porque ele não é tão redondinho, né? Ele é mais... Ele é compridinho. Né?
Então, isso já gera esse tipo de problema. Pessoas que têm muito hábito de coçar os olhos podem danificar a córnea, formando uma doença chamada ceratocone, onde a córnea fica bicuda, ou podem predispor a uma rotura na retina pela manipulação excessiva, né? Existem tipos de descolamento de retina que não se acha a origem. Ele nem é automíope, nem coçava muitos olhos. Teve. Aí a gente diz que é por genética mesmo, né? Esforço físico excessivo pode levar? É improvável, mas em teoria pode. Algum mas golpe no olho? Trauma sim. Um trauma? Os traumas são grandes causas de descolamentos, né? Sim. São grandes causas, né? Os jogadores de futebol têm traumas oculares com a bola, às vezes com um contato físico. E isso é uma das grandes causas de descolamento de retina. Tá. Muito bom. E quem não tem nenhum sintoma, não está sentindo nada, qual que seria a frequência ideal para ir no oftalmo para poder justamente fazer um bom diagnóstico? Bom, isso a gente tem que dividir por faixa etária. Tá. A criança, eu vou contar um caso rápido e aí vocês vão já deduzir o que eu estou querendo dizer com isso. Recentemente eu recebi um menino de 10 anos de idade no consultório que tinha brincando com os amiguinhos, tomado um trauma ocular grande, né? Jogaram uma coisa, bateu no olho dele, estava com o olho vermelho, inchado, etc, etc. Aí eu examinei no consultório, eu passei uma medicação para o olho dele, ele voltou depois de 10 dias, já com o olho branquinho, já bem, e ele me diz assim, tio, só que esse olho continua embaçado. E aí, quando eu fui examinar, ele tinha 3 graus de miopia só nesse olho, no outro ele não tinha, e a criança não fica comparando um olho com o outro, né? Então, ele nunca soube e já estava tarde para a gente tentar recuperar parte dessa visão, porque isso tinha que ser identificado mais cedo. Então, assim, idade pré-escolar tem que levar a criança. Tá. Periodicamente, a cada 2, 3 aninhos, nessa fase de desenvolvimento, tem que levar. Se achar alguma graduação, a cada 6 meses tem que passar em consulta, porque a criança cresce, o grau muda muito rapidamente, então você tem que estar atento a cada modificação. A cada 6 meses é importante. A partir da adolescência, adulto jovem, o ideal seria anual. Só que tem uma coisa que a gente tem que também ser um pouco flexível com as ideias, porque você imagina, se eu chegar para você e falar assim, o ideal é que todo ano você passe no cardio, todo ano você passe no oftalmo, todo ano você passe no dentista, todo ano você passe... Bem, você vai passar o ano em consultas médicas, né? Então, assim, desde que esteja tudo bem, não tem graduação nenhuma, cada 2, 3 anos vai lá e faz um examinho para ver como está a pressão ocular, fundo de olho. Se tem alguma graduação, no adulto tem que ser anual a avaliação. Tá. E quando chega, mesmo que esse jovem não teve graduação nenhuma, enxergava super bem até os 40, a partir dos 40 ele vai ter que passar anualmente, porque o grau de perto dele vai começar a aumentar por causa da presbiopia, né? Então, aí ele vai ter que passar anualmente para acompanhar e aí já aproveita, faz os check-ups de glaucoma, etc. Já faz tudo, né? Faz tudo no anual, né? Já até para identificar alguma doença no início, né? Claro, e começar a tratar, né? Claro, com certeza. E o que você nota da nossa população? Eles têm esse hábito de irem no médico para fazer o preventivo? Então, isso é muito complicado porque isso envolve uma questão de poder aquisitivo, né? Tá. Se a gente dividir as pessoas entre os que não têm um plano de saúde, que tem que pegar uma fila gigantesca no SUS para passar em exame, esse daí vai só quando tiver um problema. Se você pega alguém que tem um convênio assim, bem básico, bem simples, ele vai numa consulta médica dessa, é examinado em 10 minutos e ninguém nem olha o nervo óptico dele, ninguém avalia nada, ele acaba tendo uma patologia do mesmo jeito e vai descobrir quando tiver. Nossa. Pela qualidade do exame. Quem tem um bom plano de saúde, esses passam regularmente, porque o plano lhe dá essa prerrogativa e eles vão e são bem atendidos em clínicas já melhores, onde o exame é mais bem feito. E quem tem o poder aquisitivo mais alto paga uma consulta, porque aí fica 1 hora com o seu oftalmologista na sala, onde ele vai lhe explicar tudo o que ele tem, com calma, com tranquilidade, com atenção. Então, essa pergunta ela tem que ser dividida por poder aquisitivo, não tem jeito. Acredito que não só aqui, né? Em vários lugares do mundo se sofre de outras formas com isso, né? Óculos escuros, faz bem ou faz mal? Então, vou te dar 2 informações importantes. Radiação ultravioleta do sol pode acelerar brutalmente a formação de catarata. Número 2, degeneração macular relacionada à idade tem a ver com incidência de radiação ultravioleta na sua retina. Olha. Então, isso já responde a sua pergunta. Mas tem um detalhe. Tem diferença você comprar um óculos de procedência e aquele que você compra no camelô. Tem. Mas eu agora vou virar advogado do diabo aqui.
Por quê? Porque um óculos, para te proteger, ele tem que ter filtro ultravioleta. Ok? Hoje você vê marcas, eu não vou citar nome de marcas no shopping, de óculos simples, de baixo custo. Baixíssimo custo no shopping, tá? Tá. Não estou pedindo para comprar o do camelô, tá? Sim. Mas no shopping você tem marcas que são preços muito convenientes, assim, e que tem filtro ultravioleta. Sabe por quê? Porque policarbonato é plástico. E plástico, você fazer ele com filtro ultravioleta é super barato. É barato, É né? barato, é barato. Tá. Eu vou te falar uma heresia. O que eu vou falar aqui é uma heresia, tá? É, pelo amor de Deus, é horrível o que eu vou te falar aqui. Mas 80% daqueles óculos que a gente fala que o pessoal compra no Xing Ling, eu boto no meu aparelho e tem filtro ultravioleta e ele pagou R$70 no óculos desse. Olha só, meu. Então não precisa investir uma fortuna numa lente para que ela tenha um bom filtro ultravioleta. Não precisa ser um Ray-Ban que você vai pagar R$1.000, não precisa ser um Armani, não precisa ser... Precisa ser um óculos que tem filtro ultravioleta. O seu oftalmologista, você compra, você pede para ele coloca no aparelho, ele vê se tem filtro ultravioleta ou não. Se tiver, ele já está te protegendo. Então o ideal é assim, eu vou sair na rua para caminhar. Eu coloco um óculos desse escuro para proteger, seria uma das medidas aí importantes, Sim, né? sim. Muito bom, muito bom. E as pessoas que gostam de se automedicar, colírios, não sei o quê, alguém ouviu falar que, tô com o olho coçando, então tem um colírio aqui, passa lá. Então, isso aconteceu com, eu vou usar como exemplo uma paciente minha, que num determinado momento ela teve um processo inflamatório infeccioso, que eu tive que prescrever para ela um colírio que a gente chama de associação de corticoide com antibiótico. E aí ela sarou, ficou bem, eu pedi para ela suspender o medicamento, e depois de um tempo ela teve uma irritação ocular muito forte, que ela julgou que ela podia usar o mesmo medicamento, mas ela não me perguntou em nenhum momento, né? E perceba, meus pacientes são particulares. Ele podia ter me mandado uma mensagem que todos eles têm meu WhatsApp, né? Mas não mandou. Se medicou. Nossa. Sabe o que era? Era herpes. O herpes com corticoide, ele triplica. Era uma ceratoconjuntivite herpética. Assim, teve uma piora brutal da lesão do olho. Não chegou a precisar de um transplante, porque aí acabou indo muito rápido logo que notou a piora e a gente conseguiu interromper o processo. Mas Numa bobagem dessa, você perde sua visão, você cara. Você perde a visão. Você perde a visão. Você danifica a córnea, né? Cara, e você... Por uma tem o simples que automedicação. Quer que eu te dou um outro exemplo brutal? Você bota num pacote, eu não vou falar marca de novo, mas você coloca no pacote todos aqueles colírios de clarear o olho que você já conheceu na sua vida. Aquilo são vasoconstritores. Uma pessoa hipertensa e suscetível a um desses medicamentos, só com aquilo que ela pingou no olho, ela pode fazer uma crise hipertensiva e ter um AVC, por exemplo. E esses medicamentos que clareiam a visão, por serem vasoconstritores, eles viciam o olho. Então a pessoa compra porque algum vizinho falou que esse colírio é ótimo, que deixa o olho branquinho, e a pessoa pinga uma vez, 2 vezes, daqui a pouco o olho só fica branco se pingar 4 vezes ao dia, e a pessoa fica dependendo daquilo, o olho dela vai ficar avermelhado e vai dar um efeito rebote gigantesco e ela não se livra mais do olho vermelho. Agora, deixa eu entender uma coisa aqui. Eles pingam para poder... É estética? Estética. Pensa em alguém que tem o olho vermelho por causa de olho seco, mas vai entrar numa reunião com o chefe, tem que entrar com o olho branquinho. Não acredito, cara. É. Jovens usuários de drogas usam muito isso para manter o olho branco, né? Nossa, velho. Então, eu tenho uma série... Porque, sabe o que acontece, Washington? Existe uma série de condições do olho, a gente chama de olho vermelho crônico. Tem gente que tem olho vermelho crônico, é uma condição do olho, mas ele não tem nenhuma doença. Ele só tem um olho muito vermelho. E aquilo esteticamente ele incomoda, porque ele vai num local, todo mundo fala assim, ei, o que você está com esse olho vermelho? Então, ele tem que fazer alguma coisa para não passar por isso socialmente. Então, ele começa a usar esse colírio. Só que se alguém tivesse falado assim para ele, use raramente, só na hora que você for sair, etc. Mas isso é vendido na farmácia como algo que pode ser usado sem nenhum problema. Ah, isso é só aguinha. E a pessoa vai usando regularmente, né? Meu. E por que a gente só dá valor para a visão quando a gente está perdendo? Eu acho que isso acontece com a saúde de uma forma geral, né? É, né? É muito difícil você quando tá tudo bem... Olha, eu vou te ser muito sincero, eu já passei por algumas coisas que me levaram a pensar de outra forma, mas, por exemplo, eu nunca fui uma pessoa que teve dores, então eu não tive limitações na minha vida por conta de dor. Tive uma lesão ou outra por esporte, mas...
Quando acontece alguma coisa que te limita fisicamente, e eu já passei por uma situação dessas, com uma queda, onde eu rompi 6 centímetros de músculo e eu tive que ficar sem poder dirigir, sem poder andar, mal conseguia me vestir durante 2 meses. É nessa hora que você percebe o quanto é bom andar direito. É verdade. Então, isso é uma coisa do ser humano um pouquinho, né? Tudo aquilo que está funcionando bem, a gente tende a esmorecer um pouquinho com os cuidados, porque está tudo bem, né? Só que aí entram outras questões. Uhum. Eu tenho hoje pessoas muito queridas, muito caras, amigos muito próximos, que eu passei a vida inteira brigando com eles para eles fazerem um exame periódico, só para a gente ver como é que estavam os exames de sangue. E sabe qual que era a resposta que eu recebia? Quem procura acha. A maldita frase. Que eu, particularmente como médico, não consigo compreender o que isso significa. Talvez signifique que é melhor descobrir quando já está grave e não tem mais o que fazer. Puta, não é, cara. Será que é isso que significa? Quem procura acha? Pois é, cara. Isso é um Então- pensamento ainda muito... E aí um dia, essa pessoa tem uma urgência, vai parar num pronto-socorro e descobre que achou um negócio ali dentro que não era para ter no corpo dela, só porque ela não fez um ultrassom 2, 3, 4 anos atrás, poderia ter descoberto pequeno. O negócio já está grande, alastrado e se espalhando pelo corpo e Cara, o que você está trazendo é muito sério. é muito sério. E você sabe que a gente vai falar sobre isso em algum outro futuro podcast, a gente vai trabalhar muito sobre a ótica do pensamento chinês. Perfeito. O pensamento chinês, ele quer antecipar tudo para o pré, antes de acontecer, porque ainda está pequeno para resolver. É isso. Quando a gente descobre a doença, ou um problema bancário, ou um problema no relacionamento, que ele já se alastrou e está enorme, você vai lidar com as consequências e é muita energia. É isso. E talvez já está irreversível. Muitas vezes está aí. A maioria das vezes, né, doutor? A maioria das vezes, infelizmente. E a gente tem essa tendência de empurrar com a barriga, deixa, não, isso. amanhã eu vou, não é prioridade, vamos deixar. A nossa sociedade está muito preocupada com outras coisas que eu não sei o quê. Porque está correndo. Falamos disso hoje. É. Tô correndo. Então nós temos uma parte aí que é muito séria, que é uma parte da prevenção, de uma autorresponsabilidade que nós, Perfeito. enquanto pacientes, eu tenho que ter. Perfeito. Afinal de contas, é o meu corpo, sou eu que estou lá, e eu tenho que estar com esse corpo funcionando para exercer bem as minhas funções É isso. sociais, trabalho, família. E nós temos, do outro lado, a ciência, que está constantemente evoluindo, crescendo, testando, aprovando, voltando atrás em alguns conceitos que há algum tempo, como você mesmo falou, né? Era uma coisa, depois descobriu-se que é outra, mas segue seu curso evolutivo. Sim, Isso significa que nós temos que crescer também juntos, né? é isso. Mas isso esbarra naquilo que eu chamo de modo de vida de cada um, de projeto de vida de cada um. Então, eu tenho hoje 35 anos de medicina e eu, desde o início da minha carreira, observo uma coisa que é a única que não mudou desde o início da minha carreira. Sabe qual que é? Qual? É que existe 2 tipos de ser humano. Aquele que faz alguma coisa pela sua saúde antes de ter um treco e aquele que só faz alguma coisa depois de já ter um treco. Isso é algo, eu estou falando uma linguagem vulgar E é importante para, né? todos nós entendermos bem. Para né? gerais. Então, eu vejo no meu consultório, estamos falando de oftalmo hoje, mas eu vejo no meu consultório um paciente já com seus 55 anos de idade, por exemplo, chegar no meu consultório com o rosto vermelho, uma atitude irritadíssima. Ele já é portador de hipertensão arterial, a glicemia já não está boa, mas ele tem as metas para bater na empresa. Ele tem as metas para bater na empresa porque ele precisa conseguir gerar a compra daquela casa na praia que ele queria comprar, e aquele barquinho, e a motinho, e não sei o que mais. Que nem vai usufruir, né? E ele vai no limite dele. Um dia, esse paciente entra no meu consultório falando assim, doutor, tive um AVC, meu braço direito agora já não funciona muito bem, eu deveria ter brecado um pouquinho a minha correria antes de acontecer isso, mas eu tinha coisas que eu queria conquistar. Então, eu acho, e talvez isso seja a coisa mais importante que eu vou dar de conselho para quem está escutando o que a gente está conversando hoje, é o seguinte: monte os seus projetos de acordo com o que é importante para a sua vida e não para a vida dos outros.
Se para sua vida não é importante ter uma lancha, não coloque na sua programação comprar uma lancha. Se na sua vida não é importante ter uma moto, não coloque a programação só porque no Instagram as pessoas compraram uma lancha ou uma moto. Né? Se você não tem o estilo de vida cara, se você não é um ser humano que morre de depressão se não ficar em um hotel 5 estrelas em Paris, pare de trabalhar ou reduza a sua atividade um pouco mais cedo para você chegar numa idade avançada com mais qualidade. Talvez com menos recurso financeiro, mas podendo andar para aproveitar a sua vida. Né? Veja o que a gente escutou. Tem um comentarista esportivo, Milton Neves, deve estar disponível para todo mundo ver na internet, a entrevista que ele deu sobre o processo depressivo que ele teve, porque ele estava correndo atrás da carreira dele e jamais teve oportunidade de conviver com a grande mulher que estava do lado dele. Ela teve uma doença fulminante, ela se foi e ele lamenta isso até hoje. Eu vi. É bastante tocante quando ele conta essa história. Isso mexe muito com a gente. Eu me emocionei vendo ele falar. Eu também. Me emocionei muito. E se isso não fizer você tirar o pé antes da hora para poder aproveitar com a sua família, com seus filhos, provavelmente você vai ter alguma coisa que vai te limitar e não vai te permitir que você usufrua daquilo que você tem de mais importante que está do teu lado. E não é o que está no Instagram. É aquela história, né? O cara fica tão preocupado com a visão de futuro que ele vai perder a visão do presente. É isso. Então, eu acho que isso é uma coisa bastante séria, né? Vamos adequar as nossas necessidades ao nosso ritmo de vida, né? E que eu acho que isso é uma coisa fundamental, né? Eu, num determinado momento da minha vida, graças a Deus, eu enxerguei que eu não era feliz morando na cidade, né? Embora meu consultório é em Moema, mas eu fui morar no campo, eu vou e volto todo dia, eu gasto 1h30 para ir, para voltar, mas eu moro no meio do campo, numa área de 2.000 metros, com a minha horta, meu pomar, os meus cães, a minha esposa, e isso me produziu uma qualidade de vida que me permite aproveitar o meu presente. Legal. Muito bom, muito bom. Doutor Henrique, muito obrigado, foi muito esclarecedor. Voltaremos aqui para novas abordagens, tá? Já está na nossa agenda. Será um super prazer, foi muito bom. Acho que é muito bom a gente compartilhar, né, tudo aquilo que a gente vivencia. Acho que muita gente pode aproveitar isso, né? E estarei sempre à disposição aí para futuras conversas. Grato. Muito obrigado.